E aí, rapaziada, tudo bem? Bom, sextou e nada melhor do que fazer uma boa fofoca de quem ganha quanto, né? Vocês viram que eu tô sem voz, então se inscreva no canal, deixem o like, porque merece, apesar desse todo esforço aí que eu tô fazendo para conseguir gravar este conteúdo para vocês. E hoje nós vamos falar do jornal L'Équipe, aqui da França, tá? Que é o 7º ano consecutivo que ele solta a edição anual dos salários da Ligue 1. Então já está se tornando uma tradição francesa discutir o salário dos jogadores e treinadores das equipes da França. E, evidentemente, que o Paris Saint-Germain é o clube que domina os maiores pagamentos da Ligue 1. E, muito surpreendentemente, tem aqui grandes equipes de futebol francês que pagam menos que os times brasileiros. Mas, antes de mais nada, vou pegar aqui, ó, os top 10 salários da Ligue 1. Em primeiro lugar, nada mais, nada menos que Kylian Mbappé. 6 milhões de euros por mês. Não é por ano, 6 milhões de euros por mês. Em segundo lugar, Neymar, 3 milhões 675 mil euros. Messi, 3 milhões 375 mil euros, Marquinhos com 1 milhão e 200, Verratti 1 milhão e 200, Hakimi 1 milhão e 83 mil, Donnarumma 916 mil, Sérgio Ramos 791, Bernat 730 e Mukiele 700 mil. Bom, só para vocês terem uma ideia, dos 30 maiores salários da Ligue 1, apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dos 30, 15 são do PSG. 15. E os outros 15 jogadores são divididos entre Mônaco, Marselha, Lyon e Nantes e Nice também. Então, assim, o PSG sozinho domina a top 15 aí dessa lista francesa. Bom, e o que chama a atenção? A média salarial do PSG, nada mais, nada menos que 1 milhão e 16 mil euros por mês. Então, somando todos os salários dos jogadores do PSG, a média mensal de 1 milhão e 16 mil euros por mês. Para vocês terem uma ideia, a segunda equipe com a maior média salarial da França, o Olympique de Marselha, que é o grande rival do PSG, a média salarial do Olympique, 280 mil euros. Então, média do Paris Saint-Germain, 1 milhão e 16 mil. Média do segundo maior clube em gastos, 280 mil. Então a gente está falando aí de uma diferença de quase 5 vezes de um clube para outro. E isso, evidentemente, é demonstrado em campo, em conquista de títulos, porque se torna, não vou dizer que é impossível, mas muito difícil de ser competitivo com um clube que tem um orçamento quase que infinito e controles mais fracos. E em terceiro lugar, de clube que mais gasta, o Mônaco, com uma média salarial de 160 mil euros. Então, se você somar Olympique de Marselha, se você somar Mônaco e somar o Lyon, que gasta 160 mil também por mês em média, você mesmo assim não consegue chegar na média salarial do PSG. Então, vocês entendem um pouco aí da diferença, né? E para quem tá curioso, tá, mas quanto quer dizer isso em reais? Calcula aí, em média, 5,50. Então, por exemplo, vamos pegar aqui agora, ó, mostrar para vocês. Um jogador do Lyon, 160 mil euros, com uma média de R$5,50, ganha em média 880 mil reais por mês. Então, assim, os grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Atlético, Flamengo, Grêmio, Inter, quem mais hoje gasta muita grana aí? Fluminense, são clubes que têm condições de pagar mais que o Lyon, por exemplo, mais que o Monaco. Então, por isso também que é normal que às vezes o jogador brasileiro não queira ir, ou tenha mudado um pouco, mas assim, o futebol brasileiro dos grandes aqui paga mais que um grande clube, por exemplo, da Ligue 1 francesa, né? Então, vamos falar de treinadores, né? Que assim, quanto ganha os maiores salários e tudo mais. E claro, por curiosidade também, a menor folha salarial da primeira divisão francesa é do Ajaccio, tá? O pagamento médio mensal de 20 mil euros, ok? Então, assim, primeira divisão francesa e tem uma média salarial de 20 mil euros por mês.
que dá aí em torno de 100, 110 mil reais aí por mês, beleza? Então, e aí quando a gente fala isso, do tipo, então o futebol francês paga pouco, vamos pegar comparado ao resto da Europa, né? Os top 5 da Inglaterra, por exemplo, tá? Top 5 da Inglaterra. Kevin De Bruyne, 1.950.000 euros por mês de salário estimado. Na Espanha, o maior salário de jogador do Hazard, que nem sei se pode chamar de jogador, né? O Hazard, 2.250.000 euros por mês. O Lewandowski, por exemplo, no Barcelona, 2.170.000. Na Alemanha, o maior salário, Sadio Mané, 2 milhões de euros por mês. Na Itália, o maior salário, Vlahovic, da Juventus, 1.070.000 euros por mês. Quando você olha as outras ligas e compara aos jogadores do PSG, você vê que os jogadores do PSG estão o quê? Completamente inflacionados comparado aos grandes, como Manchester City, Juventus, Real Madrid, Barcelona, Bayern. Então, na minha opinião, paga-se muito para pouco resultado, né? Então, esses clubes, e aí quando a gente olha os salários da França de treinadores, que muita gente deve estar pensando, e quanto ganha um treinador francês? O treinador mais bem pago da França, quem que é? O treinador do Paris Saint-Germain, o Galtier. O Galtier ganha 660 mil euros por mês, tá? Então, assim, algo um pouco mais aí de 3 milhões de reais é o maior salário de treinador da França e do PSG. Então, nós temos depois o segundo lugar ganha 330 mil euros, que é o treinador do Olympique de Marselha, o Tudor. Então, 330 mil euros, ali praticamente 2 milhões de reais, algo que não é fora da realidade dos treinadores brasileiros. Então, quando alguém olha um treinador europeu, às vezes saindo, vindo para o Brasil, vão falar, nossa, mas o cara vai deixar de ganhar. Cara, os treinadores dos grandes clubes do Brasil ganham muito bem, ganham padrão Europa, então isso torna também o nosso mercado competitivo, tá? Bom, espero que tenham gostado um pouco aí desses números. Tá aqui o jornal L'Equipe, né, que saiu essa matéria. Queria trazer esses destaques para vocês. Então, o menor salário na França, em média, de um clube é do Ajaccio, 20 mil euros. E o maior, Paris Saint-Germain, com uma média de 1 milhão de euros. Lembrando que Olympique de Marselha, Monaco e Lyon vem ali depois com 280 mil, 160 mil, 160 mil de gastos mensais por jogador. Isso mostra a discrepância da liga e, claro, por isso também que o PSG nos últimos 5, 10 anos tem conquistado tantos títulos. Bom, espero que gostem um pouco desse momento fofoca para vocês e no final de semana vai ter mais vídeos. Inscrevam-se no canal, deixa o like de vocês, ajuda aí, Tô sem voz e gravando conteúdo, beleza? Um abraço e até mais, galera. Valeu!